Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje em mais um vídeo aula para vocês, tá? Vamos falar um pouquinho agora de células sanguíneas, né, tecido sanguíneo, e interpretação do hemograma, tá? Então a gente vai avaliar algumas características histológicas, tá, das células sanguíneas que vocês já viram na fisiologia, tá? Desde eritrócito até as plaquetas. E vamos também revisar um pouco como fazemos a interpretação do hemograma completo. Beleza? Espero que vocês possam aproveitar esse tema. E as dúvidas que surgirão a gente tira na quarta-feira, na nossa aula online, tá? No nosso encontro online, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, primeiramente, nós iremos identificar, iremos estudar lá no laboratório prático de vocês, no exame microscópio. Vamos avaliar uma lâmina chamada lâmina de esfregaço sanguíneo, tá? O que é que consta esse esfregaço sanguíneo? Né? O paciente, o técnico, na verdade, ele vai aplicar uma gota daquele sangue a ser analisado, certo? Essa gota do sangue, você coloca outra lâmina por cima dessa gota e por capilaridade, toda a lâmina vai ser tomada por esse sangue, tá? Essa gota de sangue, certo? Depois o técnico vai passar uma lâmina por cima da outra, certo? Até desenvolver esse esfregaço sanguíneo, tá? Qual é o objetivo principal desse esfregaço sanguíneo, tá? A gente vai, com essa lâmina, pessoal, nós poderemos avaliar, por exemplo, a morfologia, né? As características celulares de cada uma das células sanguíneas, desde as hemácias até as plaquetas, certo? A partir daí, dessa avaliação da morfologia, podemos investigar alguns problemas que podem estar iminentes ao paciente, né, inerentes ao paciente. Podemos investigar alguns problemas hematológicos, certo? E a estimativa do número de células sanguíneas também pode ser avaliada através do esfregaço sanguíneo. Então, na verdade, esse esfregaço ele vai passar por uma série de tratamentos laboratoriais, né? Uma série de condutas laboratoriais, onde o técnico ele vai utilizar no laboratório alguns corantes especiais, né? O Leishman, Wright, tá? Que esses corantes farão com que a lâmina de esfregaço sanguínea apresente algumas colorações específicas, né? Por exemplo, quando as células estiverem, quando o componente celular apresentar uma estrutura mais acidófila ou eosinofílica, ela vai aparecer mais rosadinho, tá? Quando a célula, por exemplo, estiver mais azulada, né, disse que essa célula apresenta estruturas basofílicas, tá? E quando aparecer mais arroxeada, aquela coloração mais arroxeada, disse que as células apresentam estruturas mais azurófilas, tá? Então, são alguns termos que vocês vão ter que aprender durante o transcorrer do curso, ok? Então, vamos lá. A primeira célula que a gente vai avaliar, pessoal, para vocês, são justamente as hemácias, tá? São os eritrócitos, são as células vermelhas do nosso sangue, certo? As hemácias, como vocês já sabem, pessoal, elas são produzidas na medula óssea, tá? Então, a maior quantidade de células encontradas lá no esfregaço sanguíneo vai ser de quem? Das hemácias, tá? Além disso, por exemplo, nossos rins, eles produzem um hormônio chamado de eritropoetina, que também vai ser responsável pela essa formação das hemácias, pela produção das hemácias, beleza? Então, as hemácias, a nível histológico, elas são caracterizadas por serem anucleadas, certo? Elas não têm núcleo nas hemácias, além de apresentarem na sua morfologia uma biconcavidade, ok? E outra, essas hemácias, geralmente a meia-vida dela, né, vão ser destruídas após 120 dias. E aí, o que é que, quais são as substâncias, quais são as estruturas presentes dentro das hemácias, tá? A gente sabe que as hemácias não têm núcleo, tá? Ela apresenta alguns grupamentos M, né, onde vai carregar o que? A hemoglobina.
onde vão estar presentes as hemoglobinas, tá? E são justamente as hemoglobinas, pessoal, que vão ser responsáveis por carrear o oxigênio, certo? Então, uma das principais funções das hemácias é justamente o carreamento de alguns gases, dentre eles o oxigênio. Beleza? Por exemplo, então a gente já sabe, por exemplo, que em situações onde a concentração de oxigênio é muito baixa, por exemplo, em grandes altitudes, tá? O que é que vai acontecer? Isso a gente explicou até na fisiologia. O organismo, ele vai tentar compensar essa diminuição de oxigênio, produzindo mais o quê? Mais células vermelhas, beleza? Então, indivíduos, por exemplo, de grandes altitudes apresentarão mais hemácias do que indivíduos que moram ou que vivem a nível do mar, beleza? Um método compensatório. Pessoal, então aqui, as hemácias, como eu falei para vocês, essa hemoglobina presente nas hemácias, elas são capazes de se ligar, ser algumas vezes ligações instáveis ou ligação muito estáveis, certo? Por exemplo, a hemoglobina, ela é capaz de se ligar ao oxigênio e formar um composto chamado de oxihemoglobina. Então, quando a hemoglobina se liga ao oxigênio, forma um composto chamado de oxihemoglobina. Essa ligação é estável, pessoal, porque permite a troca de gás, tá? A troca gasosa, isso é bom. Essa ligação estável permite que a hemoglobina, depois ela se una com quem? Com o CO2, certo? Formando já a carboxihemoglobina. Porém, em situações extremas, pessoas, por exemplo, quando você inala muita fumaça, a gente sabe que aquela fumaça que vem dos carros, um incêndio, são fumaças muito prejudiciais ao nosso organismo, tá? Por quê? Porque essa fumaça, ela é rica em uma substância, em um gás chamado CO, que é o monóxido de carbono. E a ligação do monóxido de carbono com a hemoglobina é uma ligação muito estável, que é chamada de carbohemoglobina. Esse tipo de ligação estável é muito prejudicial ao paciente. Por quê? Porque o paciente não vai permitir aquelas trocas gasosas, tá? Então aqui são alguns gases, algumas substâncias que a hemoglobina são capazes de se ligar para vocês tomarem um pouco mais de conhecimento, beleza? Então vamos lá. Ó. No esfregaço sanguíneo, pessoal, vocês vão poder visualizar aqui essas células mais rosadinhas, são eosinofílicas, são as hemácias, tá? Isso aqui que vocês estão vendo esbranquiçado é justamente pela biconcavidade da hemácia, tá? Ela não tem uma presença de núcleo. Então, a maior quantidade que tem, ó, a célula que se encontra, a maior quantidade no esfregaço sanguíneo são justamente quem? As hemácias. Então, após a avaliação de toda a estrutura da lâmina, você consegue identificar, por exemplo, através de uma contagem das hemácias, se o paciente tem alguma deficiência de hemácia. Dá para a gente avaliar também no esfregaço sanguíneo, pessoal, a morfologia da hemácia, por exemplo. Tá? Vocês já viram que existem algumas anemias, né? Por exemplo, a anemia falciforme, onde o formato das hemácias vão estar diferentes, vão ser diferentes. Aqui no caso, por exemplo, hemácias em foice, beleza? Então, a partir do esfregaço sanguíneo e do hemograma completo, nós podemos fechar um diagnóstico auxiliando, né? Claro que em conjunto com o exame clínico, que é soberano, para desenvolver para diagnosticar qual tipo de anemia, qual tipo de alteração que esse paciente pode vir a ter. Beleza? Então vamos ver aqui um hemograma, pessoal, para vocês se lembrarem um pouco do hemograma completo. Sabe-se que o hemograma, você vai avaliar tanto a série vermelha, né, que é o eritrograma, né, são os eritrócitos, como as células brancas, que são o leucograma, e as plaquetas, que vão participar do processo de hemostasia. Beleza? Então, vamos se voltar primeiramente para as hemácias, tá?
A gente sabe, pessoal, sempre vai ter um valor de referência e vai variar muito de laboratório para laboratório, certo? Você não tem a obrigação de saber aquele valor de referência, não, tá? Mas assim, a gente sabe que mesmo se a quantidade de hemácia no nosso corpo estiver normal, pessoal, porém, se o hematócrito ou hemoglobina estiver baixa, a gente vai dar um diagnóstico de anemia nesse paciente, tá? Então, você tem que avaliar todos os parâmetros do hemograma completo, do eritrograma, certo? Então, nem sempre quando, por exemplo, o valor da hemácia, aqui nesse caso, hemácia de 4,51, está dentro do valor de referência. Nem sempre esse indicador aqui vai nos dizer que o paciente está normal ou se o paciente tem alguma alteração hematológica, tá? Você deve avaliar mais de um fator. É muito comum o profissional olhar, não, o paciente está normal, não tem nada não, certo? Mas quando você vai avaliar detalhadamente todo o eritrograma, você vai perceber que ele tem algumas alterações. Por exemplo, a hemoglobina dele deu um pouco mais baixa, certo? Então a gente já sabe que esse paciente tem uma deficiência de hemoglobina, tá? O hematócrito dele está ainda na faixa padrão, certo? O hematócrito está na faixa padrão, beleza? E aí você começa a identificar outros fatores, tá? Por exemplo, VCM e o HCM, por exemplo, o VCM é o volume corpuscular médio. Se essa hemácia, né? Essa hemácia vai ter um tamanho alterado, um tamanho mais acentuado, um tamanho mais reduzido, certo? Por exemplo, CHCM é a concentração hemoglobina corpuscular média, certo? É a concentração daquela hemoglobina corpuscular média, certo? Então, a partir daqui, se o paciente tem uma concentração menor, uma concentração maior, também vai definir qual tipo de anemia esse paciente pode ter, certo? Então, são parâmetros que vocês têm que avaliar da melhor maneira possível, beleza? Então, vamos lá. Ó. Algumas observações que devem ser relatadas no hemograma completo. Né? Quando você estiver analisando o eritrograma, você tem que saber tem que saber analisar algumas observações. Por exemplo, quando as hemácias são microcíticas. O que são microcíticas, pessoal? Vou voltar aqui para vocês. Microcítica é quando o VCM está menor do que o valor de referência. Por exemplo, se tivesse 80 aqui, tá? Então, quando o VCM é menor do que 80, tá? Disse que o paciente tem o quê? Uma anemia chamada anemia microcítica. Quando avaliamos o CHCM ou HCM, já vamos avaliar, já vamos diagnosticar se o paciente tem uma anemia hipocrômica ou hipercrômica. Hipocrômica é, por exemplo, quando essa concentração hemoglobínica estiver menor do que o padrão, certo? Hipercrômica é quando tem hemoglobina, a concentração de hemoglobina maior do que esse valor de referência, certo? Então, são alguns tipos de anemia que você tem que saber identificar, que vocês já viram muito bem na aula de fisiologia, tá? Então, quais são as observações importantes? Então, se você estiver avaliando o seu hemograma do seu paciente e perceber que esse paciente está lá, cansaço, está com palidez na conjuntiva, por exemplo, na conjuntiva ocular, e no hemograma completo apresentar hemácias microcíticas e hipocrômicas, você pode já sugerir algumas alterações hematológicas nesse paciente. Por exemplo, você pode suspeitar que o paciente tem uma anemia chamada de anemia ferropriva. A anemia ferropriva, pessoal, está relacionado com o quê? Ó? Hemácias microcíticas e hipocrômicas. Tá? Por exemplo, se as hemácias forem macrocíticas, certo? Macrocíticas, você pode e hipocrômicas, você pode suspeitar de deficiência da cobalamina, né, da vitamina B12, certo? Então aqui são algumas observações que você deve associar sempre com o exame clínico, lembrando que o exame clínico ele é soberano, certo?
Leve em consideração também, pessoal, alguns resultados que o paciente pode ter, algumas observações lá embaixo do eritrograma. Se ele tem, por exemplo, anisocitose, né, ou seja, uma dupla concentração, uma dupla população de hemácia, o parâmetro analisado é o RDW, você tem que ficar atento também, tá? Se o paciente tem hemácias em foice, ou seja, aquele tipo de anemia falciforme, também vai ter alteração no carreamento de oxigênio, tá? Então você tem que sempre avaliar esse exame como um todo, ok? E aí no esfregaço sanguíneo, pessoal, essas células que vocês vão ver, isso aqui é a lâmina que vocês vão ver lá na prática, tá? É para ser a lâmina, né? Então, essas células, essa lâmina de esfregaço sanguíneo, vocês vão ver ó, essas estruturas mais eosinofílicas em bem maior quantidade. Então, são as células produzidas pela medula óssea que apresentam-se em maior quantidade no nosso corpo. Beleza? Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui são hemácias. Pode cair perfeitamente numa prova. Ok? Vamos lá agora para a série branca, pessoal. Tá? Os leucócitos. Tá? Então, os leucócitos, a gente já sabe que os leucócitos eles são classificados em dois tipos. Né? São os leucócitos agranulócitos, ou seja, aqueles leucócitos que não têm grânulos específicos, e os leucócitos granulócitos, tá? Que são aqueles leucócitos que têm grânulos específicos. Então, pessoal, quais são as principais células, quais são os principais componentes celulares que fazem parte do leucograma, né, dos leucócitos, tá? Então, a gente vai ver aqui todas essas células hoje, tá? E vamos discutir quarta-feira também, beleza? Dentre os agranulócitos, podemos destacar aqui os linfócitos, são muito comuns em infecções virais, e os monócitos, são células geralmente gigantes, tá? Que eles, quando chegam em determinados tecidos do corpo, eles vão se diferenciar. Tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês cada uma dessas células, tá? E os granulócitos, temos principalmente o eosinófilo, o basófilo e o neutrófilo. Tá? Então, vamos explicar como é que funciona, né? Quais são as funções principais dessas células, que vocês também já viram na fisiologia. E o objetivo principal da aula é associar essas características fisiológicas com as suas características histológicas. Porque na prova prática, assim como na teórica também, a gente vai ter que saber diferenciar histologicamente cada uma dessas células, beleza? Então vamos lá, vamos aqui, só para a gente relembrar um pouquinho também do leucograma, tá? Vamos estudar aqui a primeira célula, que é aquela que tem maior quantidade no nosso leucograma, que aparece em maior quantidade, que são os neutrófilos, tá? Quando você lembrar ou ouvir falar de neutrófilo, ou estudar neutrófilo, você vai saber que neutrófilo nada mais é do que a soma entre bastões e segmentados, beleza? Bastões e segmentados. Esses dois aqui vão, vamos dizer, a quantidade de neutrófilos que nós temos lá no leucograma, tá? Então vamos lá. Nesse paciente, avaliando o leucograma, a gente percebe que o leucócito está muito elevado. Se você pegar o valor de referência do paciente, né, de 3.600 até 11.000 milímetros cúbicos, tá? Esse paciente está com a leucocitose. O que é a leucocitose? Quando há um aumento na concentração de leucócitos. Beleza? Leucopenia é quando há uma diminuição dessa concentração de leucócitos, tá? Percebam que esses metamielócitos, pessoal, são células bem maturas. Geralmente ele não aparece, ó, geralmente o valor de referência dele não aparece no hemograma, tá? No leucograma. E aqui nesse paciente já está aparecendo. Bastões, que são células jovens, pessoal, aqui também ó, já está mais do dobro com relação ao valor de referência dele. Também os segmentados está aparentemente no padrão, tá? E os neutrófilos também estão aumentados como um todo. Beleza? As outras células sanguíneas, né, células brancas, aparentemente
estão dentro do padrão, com exceção dos linfócitos, que tem uma leve linfopenia. Tá, pessoal? Então, a gente vê nesse caso, a gente percebe que o paciente tem uma leucocitose moderada. Tá? Alguns autores falam que leucocitose de até 50 mil é moderada. Acima disso, 200 mil, 250 mil, 150 mil, é uma leucocitose acentuada. E essa leucocitose acentuada é mais comum em pacientes, por exemplo, que apresentam algum distúrbio da medula óssea, por exemplo, uma leucemia, tá? Onde vai ter uma produção acelerada desses leucócitos. Tá? E leucócitos com formas diferentes, que não têm a sua função específica. Tá? Então, nesse caso, o paciente apresenta uma leucocitose moderada, com desvio à esquerda. O que é isso com desvio à esquerda? Já tem presença, muita presença de células jovens, pessoal. Tá? Então, o que é que isso indica? Toda vida que vocês avaliaram um leucograma, tá? Onde o paciente apresentou uma leucocitose com desvio à esquerda, pessoal, você sempre é muito forte, mas você vai o quê? Suspeitar, claro que associando sempre com o exame clínico, você vai suspeitar de que? De uma infecção bacteriana. Quando tem desvio à esquerda, significa que essa infecção bacteriana está na sua fase aguda, certo? Ou seja, com evolução rápida. Então, aqui você tem que entrar com medidas de combate a essa infecção, seja ela antibiótico, seja ela drenagem ou remoção do fator infeccioso. Beleza? Isso aqui é muito comum, pessoal, esse tipo de leucocitose em pacientes que apresentam, por exemplo, angina de Ludwig, abscessos bucais, abscessos dentários, tá? Lembrando que leucocitose, hiperglicemia também é comum em pacientes que sofrem um traumatismo, tá? Pacientes que sofreram um traumatismo, é comum, através da sua resposta endócrina e metabólica, haver um aumento dessa leucocitose, certo? Por isso que é sempre importante você auxiliar, você associar o exame complementar com o exame clínico. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Como é que você vai encontrar? Quais são as características histológicas desse neutrófilo? Certo? A gente sabe que o neutrófilo, dentre os leucócitos, é a célula que vai se encontrar em maior quantidade, maior numeração. Tá? Ela apresenta um núcleo, só que esse núcleo, pessoal, ele é o quê? Ó? Geralmente ele pode ter 3 lóbulos ou 5 lóbulos. Então, para você diferenciar lá no exame histológico, vocês vão perceber que esses neutrófilos são facilmente identificáveis. São as células brancas que vão aparecer mais na sua lâmina. Beleza? E geralmente tem 3 a 5 lóbulos. Então, as células que apresentam de 3 a 5 lóbulos, elas também apresentam esses grânulos específicos e azurófilos. Por isso, esses grânulos específicos, por isso que o neutrófilo é um tipo de o quê? Leucócito granulócito. Certo? Quando é que ele vai estar aumentado, o neutrófilo? Geralmente o neutrófilo vai estar aumentado nas infecções, como eu falei para vocês, tá? Infecções bacterianas, inflamações sistêmicas, pode estar aumentado também em respostas a alguns traumas, tá? E a principal função dele é de fagocitose. Então aqui são algumas características que vocês viram do neutrófilo e vão poder visualizar melhor na prática, certo? Por exemplo, aquela mesma lâmina que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Percebam, por exemplo, essa célula aqui, ó, que vocês estão podendo observar, tá? Essas células têm 3 lóbulos, pessoal. Não tem erro. Quando você vê uma célula trilobular, já mata a questão. Se tiver a setinha na hora da prova, vem aqui, ó, você vai colocar neutrófilo. Aí eu posso perguntar para vocês. Função, você vai colocar defesa. Aí eu faço uma segunda pergunta para vocês. Em que situações esta célula estará aumentada? Né? Ou haverá uma maior quantidade dessas células? Em que situações? Aí vocês respondem. Em infecções bacterianas, por exemplo. Beleza, jovens?
Então vamos lá, para o eosinófilo, pessoal. Eosinófilo, a gente já sabe também que são células que se encontram, que encontram-se em pouca quantidade no sangue, tá? Normalmente. Beleza? Qual é a característica histológica dessa célula? Ela também apresenta um núcleo, e esse núcleo geralmente é bilobulado. Alguns autores falam até que parece um fone de ouvido, certo? Então, sempre ficar atento para diferenciar um eosinófilo de um neutrófilo. Primeiro, o neutrófilo tem muito mais quantidade, tá? E o neutrófilo tem 3 a 5 lóbulos. Já os eosinófilos também, uma célula do tipo granulócito, ela é bilobulada, certo? Aonde é que os eosinófilos, né, quando é que os eosinófilos vão aumentar a sua quantidade? Principalmente em infecções por parasitose, tá? E alguns processos alérgicos. Esses processos alérgicos, pessoal, estão mais relacionados com processos alérgicos cronificados, certo? Tardios. Tá? Por exemplo, em asmas, pacientes asmáticos, geralmente vai ter um aumento desse eosinófilo. Tá? E aí o que acontece? Quando está na circulação, esse eosinófilo é capaz de produzir essa substância aqui chamada de radicais livres, pessoal. Esses radicais livres são os responsáveis por combater esses parasitas, tá? Além de liberar também algumas estruturas, né? Algumas estruturas que estão presentes também nos processos alérgicos, tá? Então, a eosinofilia, ou seja, o aumento na concentração de eosinófilo, é comum aonde em pacientes que apresentam alguma parasitose e em pacientes que apresentam processo alérgico. Por que é importante você avaliar aqui o hemograma completo como um todo? Quando o paciente, por exemplo, desenvolve uma parasitose, é comum que ele tenha o quê? Algum tipo de anemia, né? Porque de alguma maneira aquele nutriente que era para nutrir aquele corpo, os parasitas, né? Algum tipo de parasita vai sugar aquele nutriente, tá? Então, geralmente pacientes com parasitose, eles estão associados com algum tipo de anemia. Se o paciente não tem essa anemia no hemoglobina completo, tá? E tem algumas características, por exemplo, o cansaço frequente, você pode associar ou pode diagnosticar que o paciente pode apresentar algum tipo de asma, por exemplo, né? Pode apresentar asma ao invés de infecção por parasita, beleza? Por isso a importância de você conhecer por completo esse tipo de exame, tá? Então, pessoal, os eosinófilos, geralmente vocês vão encontrar como se fossem 2 lóbulos, bilobulado, certo? Que é esses 5 aqui. Diferenciando, por exemplo, aqui no neutrófilo, geralmente são trilobulados ou até 5 lóbulos, tá? Então, o neutrófilo, histologicamente, o eosinófilo, histologicamente, ele vai se encontrar com 2 lóbulos. Basófilo, pessoal. Basófilos estão presentes em pequenas quantidades. Você quase não consegue identificar um basófilo no esfregaço, numa lâmina de esfregaço sanguíneo, tá? Então, os autores falam que é de 0 a 1,5% de todos os leucócitos é composto por basófilo, certo? Qual é a característica histológica do basófilo? Ele é bilobulado, certo? Só que ele apresenta grânulos específicos maiores. Por conta desses grânulos específicos maiores, você quase não consegue visualizar o núcleo desses basófilos, tá? Então é difícil de você identificar isso na prática, tá? O que é que eles... a principal função dos basófilos, quando é que eles estão aumentados, por exemplo? Em alergias agudas, certo? Então, alergias agudas, você vai ter um aumento da quantidade de basófilo, vai ter uma basofilia. Em algumas leucemias também vai ter um aumento da quantidade desses basófilos, tá? E qual é a principal função dele? Liberar histamina
e outros mediadores inflamatórios. Então, aquela vermelhidão, aquela urticária, né, que é aquela coceira, são características de quê? De basófilos aumentados, né, por conta de uma alergia, né, porque esses mediadores inflamatórios vão causar o quê? Uma vasodilatação, por exemplo, que pode aumentar tanto a vermelhidão como o calor naquela região. Beleza? Então, ó, histologicamente, você vê que o núcleo é bilobulado, mas é difícil de você identificar. Por quê? Por conta que os grânulos, os basófilos, eles são o quê? Maiores, bem mais corados. E aí você não consegue identificar perfeitamente o núcleo do basófilo. Beleza? Então, a gente já viu aqui, pessoal, as 3 células que fazem parte do grupo de leucócitos granulócitos, tá? Vamos falar um pouquinho para vocês agora da primeira célula que faz parte dos leucócitos agranulócitos. Essa célula, chamada de linfócito, está relacionada diretamente com o quê? Com o nosso sistema imune, pessoal, que vocês viram na fisiologia, certo? Vocês vão saber que os linfócitos, existem tanto os linfócitos T, como os linfócitos B, e aqueles linfócitos natural killer, tá? Que foi explicado já pelo professor na fisiologia. Tá? Como é que é caracterizado histologicamente esses linfócitos, tá, pessoal? Eles são células pequenas, geralmente apresentam um núcleo grande e pouco citoplasma ao redor. Então, também vai ser fácil da gente identificar isso lá no esfregaço sanguíneo. São células pequenas, o núcleo é grande e o citoplasma ele é pouco, vai ter uma pouca quantidade de citoplasma ao redor desse núcleo, certo? Uma das funções dos linfócitos, pessoal, por exemplo, é a produção de imunoglobulinas, IgA, IgM, que vão participar das células são células de defesa do nosso corpo. Beleza? E quando é que existe uma linfocitose, por exemplo, ou seja, o aumento dos números de linfócitos? Ele vai estar aumentado em algumas viroses, por exemplo. Professor, e quando é que ele está diminuído? Geralmente os linfócitos vão estar diminuídos na presença de algumas doenças que causam uma deficiência, né, uma baixa da imunidade. Né? Por exemplo, a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Tá? O paciente vai ter uma diminuição da quantidade de linfócitos, né, que são células de defesa, são células que fazem parte do nosso sistema imune, e eles vão estar diminuídos nesses casos, por exemplo, tá? E aí, a partir daí, com a diminuição dessas células de defesa, surgirão oportunidades de outras infecções surgirem. Digo, quando você tem uma diminuição dessas células de defesa, outras infecções podem aparecer, chamadas de infecções oportunísticas, que é comum em pacientes que apresentam portadores de HIV, tá? Que não estejam controlados, beleza? Ou seja, sintomáticos, ok? E aqui, pessoal, ó, por exemplo, esse 2, células pequenas, núcleo extenso, você quase não observa o citoplasma ao redor desse núcleo. Então, isso aqui é característico de quê? De um linfócito. Tranquilo? Com relação aos monócitos, para a gente terminar aqui as células brancas. Na verdade, os monócitos, que é essa estrutura que vocês estão vendo, são células gigantes, tá? Esses monócitos também vão apresentar, pessoal, grânulos azurófilos. Então, na prova, se eu perguntar todas as células de defesa, todas as células que fazem parte do grupo de agranulócitos não apresentam grânulos em sua estrutura. Prestem atenção. Os monócitos apresentam grânulos azurófilos, por exemplo, lisozimas, que vão ajudar na digestão, certo? Mas eles não têm o que? Grânulos específicos. Qual é a característica dos monócitos, pessoal?
O monócito tem a característica de quê? Ó? De apresentar um núcleo em forma de rim. Vou mostrar outra foto para vocês, essa característica dos monócitos, tá? Como eu falei no começo da aula, esses monócitos, quando eles chegam, quando eles atingem determinado tecido do corpo, por exemplo, no fígado, eles vão ser maturados, vão ser transformados em macrófagos, vão se originar os macrófagos, que são células que atuam no processo de defesa do nosso corpo. Por exemplo, lá no fígado, esses macrófagos vão ser denominados de células de Kupffer, por exemplo. Beleza? Então, em cada uma estrutura, esse macrófago vai receber uma denominação. Beleza? Quando é que uma monocitose vai estar encontrada? A gente vai encontrar a monocitose, ou seja, quando é que vai ter um aumento do número de monócitos? Em situações de inflamações ou infecções crônicas, tá? Por exemplo, artrite reumatoide, né, doença autoimune, esse número de monócitos podem estar aumentados, certo? Algumas alterações na medula óssea, né, alguns cânceres de medula, câncer, podem causar uma diminuição desses monócitos. Beleza, pessoal? Então, assim, a gente viu todas as células, as características histológicas, revisando um pouquinho das funções de cada uma dessas células. E vamos falar agora, para finalizar a aula de hoje, falar um pouco, aqui, só para vocês terem ideia de como é que ele tem um formato de um rim, certo? Apresentam grânulos azurófilos, só que não são grânulos específicos. Por isso que esses monócitos aqui eles são caracterizados por serem leucócitos do tipo agranulócitos. E com relação às plaquetas, pessoal, também chamado de trombócitos, né? Por isso que quando a plaqueta está aumentada, a gente chama de trombocitose. Quando a plaqueta está diminuída, é conhecido como trombocitopenia. Tá? Em algumas alterações no fígado, algumas doenças autoimunes podem causar, por exemplo, a trombocitopenia, certo? Por exemplo, em pacientes que sofreram uma cirurgia que removeu, por exemplo, o baço, né, uma esplenectomia, pode ocorrer o quê? Uma trombocitose, né? Tem casos de pacientes que apresentam 1 milhão de plaquetas por milímetro cúbico. Certo? Então, aqui são algumas revisões da fisiologia para vocês terem uma noção. Por exemplo, pacientes que apresentam púrpura, aquela púrpura trombocitopênica idiopática, que é uma doença autoimune, onde vai ter uma degradação de plaquetas, uma destruição de plaquetas apenas. Então, o hemograma completo, todo o eritrócito, todo o leucócito vai se encontrar normal, porém as plaquetas vão estar diminuídas, tá? Nas púrpuras trombocitopênica idiopática. Certo? Então, essas plaquetas, pessoal, que são fragmentos celulares, eles são derivados de quem? Dos megacariócitos, certo? E aí a gente pode até dar uma relação, por exemplo, com o COVID, né? O COVID, essa doença respiratória que está acontecendo hoje, tá? O COVID, alguns autores falam que vão destruir células também lá no pulmão, certo? E alguns autores relatam que os megacariócitos, né, eles vão ser maturados, ou seja, vão se transformar em plaquetas, principalmente nos pulmões. Então, como vai estar o processo inflamatório lá nos pulmões, vai haver uma queda, por exemplo, na quantidade de plaquetas. Né? Então, é comum em pacientes que apresentam o COVID, apresentar uma diminuição no número de plaquetas, uma trombocitopenia. Tá? Então, qual é a meia-vida da plaqueta? Geralmente, a meia-vida da plaqueta, pessoal, é de 10 dias. Certo? Antigamente, o paciente que tomava AS, por exemplo, que é o ácido acetil salicílico, o paciente que tomava AS, quando ia fazer algum procedimento odontológico, os médicos mandavam suspender o AS, por exemplo. Tá? Por quê? Porque o AS ele vai ser uma medicação que vai inibir a agregação plaquetária, aquele processo de agregação e adesão plaquetária. Só que hoje em dia, sabe-se que não precisa mais suspender o AS em
no pré-operatório, tá? Antes de qualquer procedimento cruento. Isso a gente viu também com mais detalhes na fisiologia, beleza? Então, o AS ele vai inibir a agregação da plaqueta, por exemplo. Ele vai inibir a função plaquetária. Não, ele não vai interferir na quantidade de plaquetas. Então, pessoal, a gente sabe que as plaquetas elas vão participar ativamente. Ó. São as primeiras células que vão chegar para induzir a formação daquele tampão, né? Aquela hemostasia primária, ou seja, está muito relacionado com o tampão plaquetário. Então, deficiência nessa plaqueta, o paciente vai ter um risco maior de sangramento, beleza? Lá na lâmina de esfregaço, quase a gente não vai identificar uma plaqueta, fica mais difícil da gente poder identificar, beleza, pessoal? Então, assim, a aula de hoje é uma aula curta, tá? Porém, vão surgir vários questionamentos que a gente vai aprofundar mais na quarta-feira, tá? Espero que vocês possam aproveitar essa aula aí. Estudem, revisem um pouco também da fisiologia, tá? O capítulo do livro do Junqueira é um capítulo muito pequeno, certo? Lá na NP3, vocês vão ter uma aula de hemocitopoese, que é uma aula para tentar entender como é que é derivada cada uma dessas células, como é que surge cada uma dessas células que vocês viram, tá? E vamos revisar um pouquinho mais também de hemograma. Então, vocês vão sair do primeiro semestre, pessoal, sabendo só tudo de exame complementar, tá? E quando estiver nas clínicas, a gente vai aplicar isso. Vocês vão ver que a gente vai aplicar isso em todas as clínicas que vocês participarem, tá bom? Um abraço a todos e até quarta-feira.